Aí foi que eu fui me dando conta do quanto a pornografia realmente foi o ponto principal, né? O que afetou tudo, né? O que levou a esse fim, né? Foram 12 Mas desses anos. 12 Foram anos 12 foram quanto anos. tempo sem sexo? Eu fiquei 8 anos sem transar. Ele dizia que não transava comigo porque eu era muito chata, e aí depois eu era muito magrela, outra hora eu era muito gorda. Ele mesmo confessou que foi isso que nos afastou. Que tava viciado em E pornografia. aí, é isso aí. A Patrícia ficou casada por 12 anos e desses 12, 8 ela não transava com o marido. Quando ela ia procurar ele, ele dizia, mas também com esse seu jeito, como é que eu vou transar com você? Mas com o tempo, ela descobriu que o problema era outro. Patrícia, quantos anos você tem? Tenho 37. E você é divorciada? Não, sou divorciada já há 3 anos. Aham. E continuo solteira. Assim, continuarei por um bom tempo, se Deus quiser. Como foi que a pornografia afundou seu casamento? Na verdade, eu não tinha noção que era isso que estava afundando, né? Eu vivi paralelamente a isso, não tinha exatamente noção da dimensão que era realmente um vício, né? Alguma coisa assim. Eu fui descobrir, na verdade, isso nos 2 últimos anos ali de casamento, que foi quando eu me dei conta mesmo. Mas quando eu me dei conta que a pornografia, né, é o que estava afundando, na verdade já tinha afundado. Já estava, nos últimos 4 anos de casamento, na verdade, eu já estava vivendo um preparo psicológico só para me separar mesmo, né? Eu, dentro de mim, eu já sabia que não ia ter retorno, eu só tinha pena. Aí foi que eu fui me dando conta do quanto a pornografia realmente foi o ponto principal, né? O que afetou tudo, né? O que levou a esse fim, né? Até então, por várias vezes, eu acabava me sentindo culpada porque ele muitas vezes jogava a culpa em mim. Mas como que começou isso? Mas aí, o que começou a acontecer? Depois de uns 2 anos, mais ou menos, de relacionamento, a questão sexual já começou a ficar meio esquisita, assim. Mas eu lembro que no 4º ano ali foi um marco, assim, porque ele já negava fogo de vez em quando, mas tudo bem, normal, e às vezes também tinha a questão que eu fumava, e ele não, e ele se incomodava muito com isso, a gente brigava muito com isso, então também eu pensava que isso também afetava um pouco, né, a Então, questão nos sexual, primeiros porque às vezes 2 anos de casamento, vocês tinham uma boa vida sexual. Nossa, super, super, bem, assim, ó, com direito a frequentar sex shop, tudo, sabe? Vocês faziam sexo com frequência, assim? Com bastante frequência, a gente comprava brinquedinhos, ele chegava a propor várias vezes, a gente assistiu várias vezes filminhos juntos e tudo mais, sabe? E era bem bacana, assim, tinha uma troca super legal, a gente falava abertamente sobre o assunto. E quando de repente, que a ele vida sexual começou a ir pra baixo? No 4º ano de casamento, porque daí começou assim, um dia eu procurei, ele não tinha me procurado uns dias, e aí a gente tinha um lance de eu também, dele gostar que eu também tomava iniciativa, eu tomei iniciativa, ele não, e tal, não tô afim, beleza, e aí eu fui pro banho, fui tomar banho. Quando eu saí do banho, ele não percebeu que eu tinha saído do banho, e eu peguei ele assistindo um filme se masturbando, sozinho. Você tinha acabado de procurar ele. Eu tinha acabado de procurar ele não quis, eu falei, então tá bom, então eu vou tomar meu banho e vou trabalhar. Fui tomar um banho, e aí quando eu saí do banho, ele tava se masturbando. Tá. Então ele tinha acabado de falar que não, e aí ele tava se masturbando. Aí eu já fiquei meio chateada, a gente discutiu, mas tudo bem. Daí... O que você falou pra ele na hora que você viu isso? Eu fiquei brava, eu falei, ué, mas como assim? Comigo você não quer e com o computador você quer? Tipo, sabe? Eu fiquei meio assim. E daí ele não, desculpe e tal, mas aí ele tentou se explicar, ele falou, são coisas diferentes, porque com você eu tenho aquela responsabilidade, ali eu não tenho, né, responsabilidade nenhuma, então, né, e hoje eu não tava afim, então eu respeitei. Desculpa, eu tô com uma alergia daquelas assim, bem louca.
Não é Covid. Graças a Deus. Então, e aí, mas enfim, eu respeitei, sabe? Eu sempre tive uma cabeça muito aberta para essas coisas, assim. Só que daí, depois disso, eu fiquei na minha, pensei, não, daí vai dar de noite, quem sabe ele me procura amanhã, ele sabe que eu tô afim, né? Ele vai vir. E ele não veio. E aí foram passando os dias, e aí veio a primeira crise. A gente entrou no primeiro ciclo de crise. Eu lembro que foi mais ou menos um mês que eu não voltei a procurar ele também não me procurou. E aí eu fui ter uma primeira conversa, ele se irritou com a minha conversa e saiu. Daí nesse meio tempo eu comecei a ficar meio FBI, que aí veio a parte da minha neurose, que daí eu acho que eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. E aí eu comecei, quando ele largava o computador meio ali bobeando, ou ele saía para trabalhar, eu ia no computador investigar, ver se eu achava alguma coisa. E eu achava uma infinidade de históricos, assim, de filme pornô. Que tipo de pornografia ele não fazia nem assistia? questão. Pornografia normal, assim, hétero, geralmente mulheres novinhas, mas até, na verdade, mulheres muito parecidas comigo, com o meu perfil, né? Mulheres parecidas comigo, assim, tipo, mais novas, magras, né? Pouco peito, era o perfil dele, tipo assim, era o que ele procurava na pornografia também. Você chegou a ver algum desses vídeos que ele via escondido? Cheguei porque chegou uma época que a neurose era tão grande que eu pensei, não, eu tenho que tentar fazer alguma coisa, vou me vestir igual elas, vou, sei lá. Muito vídeo também, às vezes eu pegava daquelas meninas só dançando na câmera, sem fazer nada, sabe? Só fazendo strip, alguma coisa assim, às vezes sem penetração, sem nada. Sim. Muito vídeo de sexo oral também, mas assim, não tinha nada forçado. Com os vídeos que ele via, assim, a princípio, tudo normal, por masturbação casual, digamos, né, uma pessoa normal, tá tudo certo. Não tinha nenhum fetiche, assim, porque eu justamente procurava pra ver, eu falei, de repente tem alguma coisa ali que o cara quer e eu não tenho, né, ou então, tipo assim, eu não tô fazendo, sabe? E tudo que você via ali na pornografia, você fazia com ele na vida real, antes? Antes sim, a nossa trajetória de vida sexual ali, normal, brinquedinhos, inclusive sexo anal, tudo, eu nunca, tudo que ele pediu, ele teve. Aí depois você teve uma conversa, ele ficou bravo e vocês continuaram então, aí acabou o sexo. Porque daí ficou um bom tempo sem, só que daí nesse meio período eu me tornei uma pessoa bem ciumenta. Então minhas amigas falavam, cara, ele tem outra, não é possível, né? Tipo, ou ele não gosta da fruta, tipo, ele é homossexual, não sei. Eu falei, bom, mas daí, tipo, até essa conversa eu cheguei a ter com ele, de maneira bem franca, de falar assim, olha, eu conheço tua família é uma família muito tradicional. Então eu falei pra ele assim, se existe alguma coisa nesse sentido dentro de você, eu falei pra ele assim, eu gosto tanto de você que sinceramente eu te protegeria, né? Eu só quero que a nossa conversa seja franca, né? Se você tem um problema de se abrir pra tua família, mas se abra comigo, né? E se você for um homossexual, cara, a gente tem que continuar casado, não tem problema, né? Até se teus pais morrerem, sei lá, não tem problema, né? Só vamos, eu e você, ser bem sincero. Enfim, mas aí com 4 tempo, anos vocês não tinham mais vida sexual e você continuou por mais 3 anos com ele? Continuei por mais 8. Por mais 8? 8 anos. Eu fiquei foram 8 12 anos sem verdade. Foram 12 mas anos, desses 12 anos foram quanto tempo sem sexo? Eu fiquei 8 anos sem transar. 8 anos, então você transou até o 6º ano. Como? Você transou até o 6º ano. Na verdade, eu transei os primeiros 4 anos. E aí, os últimos 8 anos. Desculpa, é que eu sou horrível de conta. Sou horrível de conta. Eu sou de humanas, gata, sou de humanas. Não transei. E não transei mesmo. Não transei, não saí. No começo, quando começou a crise ali naquele primeiro ano,
que eu fiquei muito ciumenta, eu procurava pra ver se ele não tava me traindo, e aí a gente brigava, porque eu jogava na cara dele que ele tava, eu tinha certeza que ele tava me traindo, só que eu não achava vestígios de traição. Aí a gente brigava muito, aí eu cobrava ele dizia que não transava comigo porque eu era muito chata, e aí depois eu era muito magrela, outra hora eu era muito gorda, parar de fumar eu já tinha parado, né, porque no começo ele falava que era o cigarro e eu parei de fumar, aí eu falava, você me fez parar de fumar porque você dizia que era o cigarro, agora é outra coisa, aí não sei o que, daí, só que essa história foi virando, cada hora era uma coisa, né. E o que ele alegava em algumas brigas, principalmente quando a gente ia fazer as pazes, ele dizia assim, todo casal passa por fase difícil, você acha que nenhum casamento tem problema? Todo casamento tem problema. Aí ele dizia assim, ok, hoje a gente é novo, você tá brigando por uma questão de sexo, mas não é a única coisa de um casamento, né? E quando a gente ficar velhinho, não vai mais ter isso no casamento, e o que vai importar é o que a gente construiu até lá, é a nossa parceria, a nossa companhia, porque de fato o restante do casamento, tirando essa parte, era bom. Tinha as suas vantagens, assim, porque ele era sempre foi um cara muito trabalhador, sempre pegou junto, a gente tinha o mesmo gosto para viajar, nós dois sempre gostamos muito de gatos, então tinha uma parceria legal, né? Aliás, eu enxergava assim na época, tá? Hoje, olhando de fora, eu vejo que foi uma coisa muito tóxica e muito maldosa também da parte dele. Você tinha quantos anos quando você transou pela última vez com ele? 28 para 29 anos ali, nem isso. 28. Ele falava pra você, eu não transo com você também, olha o jeito que você me trata. Assim, não, mas você vive brigando, que cara que vai ter tesão pra mulher que vive brigando? Você vive cobrando. Por sua causa ele não tem tesão. No decorrer desse tempo eu fui descobrindo várias coisas dele, principalmente em relação à masturbação, que deixou de ser uma coisa que eu pegava e eu ouvia que ele fazia de vez em quando, apesar que depois de um tempo eu nem me importava mais se ele fazia ou não fazia. Mas eu me lembro uma coisa que me machucava muito, era todas as manhãs quando eu acordava, ele estava saindo do banheiro com o computador. E eu sabia que ele tinha acabado de se masturbar. Então, eu pensava assim, o cara todo dia bate ponto. E depois de um tempo, eu lembro numas férias que eu peguei do trabalho, eu me dei conta que ele fazia isso várias vezes por dia. E aí foi quando... só que daí coincidiu com o período que ele já tinha assumido que estava depressivo, e aí ele já estava fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra. Eu cheguei a ir falar com o psiquiatra dele sobre isso. E aí foi quando o psiquiatra falou que ia conversar e tal, que ia, né, a me ajudar, mas passou-se o tempo, nada se resolvia. Aí às vezes ele vinha conversar comigo, teve uma das vezes, mas isso já próximo da separação ali, que ele falou que o psiquiatra disse que ia mais um tempinho e o remédio também que ele estava tomando ia começar a fazer efeito, as coisas entre nós, na vida íntima, iam começar a melhorar. E realmente começou a melhorar. Mas o que aconteceu? Eu já tinha, assim, perdido a autoestima, perdido a vontade, eu já não me masturbava mais nos últimos 2 anos, eu realmente não tinha prazer nenhuma, nem sozinha. Mas eu antes, tinha, assim, antes você se masturbava quando estava sem sexo com ele? Sim, mas não era tão frequente também. Mas você se masturbava escondido ou se masturbava pra ele ver? Não, super escondido. Eu já tinha perdido, que assim, o que começou a acontecer? No começo lá, 1 ano, até o 2º ano de crise, eu comprava lingerie, eu tentava seduzir, eu comprava roupinha apertadinha pra ficar andando em casa, comprava shortinhos apertadinhos, roupinha de academia pra ficar andando dentro de casa, pra ver se estimulava ele de alguma maneira. Mas quando eu passava, tanto fazia, se eu tivesse pelada, com a melancia na cabeça, era como se eu fosse invisível, então eu parei de fazer isso. Mas entendeu? Vocês dormiam na mesma cama? Como? Vocês dormiam na mesma cama? Dormíamos na mesma cama, mas sem... Tipo assim, vamos dormir, vamos. Cada um no seu ladinho, bem longinho. Boa noite, beijinho na testa. Só o meu casamento tão cagado assim, sabe? Nesse período de crise, você não chegou a ver ele andando pela casa com pênis ereto em momento algum? Jamais. Pênis ereto Jamais. não, nem saindo do banho?
Nem saindo do banho, nem acordando, Nem acordando, nada. sempre com pênis murcho. Sempre murcho. Uhum. Nunca. Ele, na verdade, aí o que começou a acontecer depois, agora no finalzinho do tratamento dele, no final ali do tratamento e tudo, e no final do casamento já também, teve uma vez que daí, naquele dia foi o dia que eu decidi me separar. Eu entrei no quarto e ele estava saindo, ele tinha entrado para pegar o computador dele que estava dentro desse quarto também. Aí a gente se cruzou ali e tal, ele apoiou o computador na mesa e me puxou, me deu um beijo daí, tipo, como nunca dava, já fazia anos que não dava. Uhum. E aí pegou a minha mão e colocou no coiso dele e me fez ver que tava duro. Uhum. E daí falou assim, isso aqui é pra você. Eu tô rindo de nervoso. Aí ele falou assim, agora eu vou melhorar e vai voltar tudo a ser como era. E tipo, e eu fiquei pensando, e daí? Ele quer que, tipo, do nada, olha aqui, meu pinto tá duro. Nossa, deixa eu dar um mortal e cair sentado em cima. Uhum. Como Tipo você assim, reagiu na hora sem, que ele fez isso? eu fiquei primeiro eu paralisei, porque era um evento, né? Era um evento, mas foi uma coisa muito desavisada. E eu não senti nada. Eu senti ranço também. Entendi. Aí eu falei, não. Tipo assim, eu não me imaginava transando com ele de novo. Aí eu me dei conta que não ia adiantar reverter, que não tinha salvação mesmo o casamento, sabe? Quando que você percebeu que ele se masturbava várias vezes ao dia e que era pornografia o problema? Como que você ficou sabendo disso? Porque até então, pelo que eu tô entendendo, você não sabia. Você procurou 1 milhão de motivos, Não. mas teve algum momento que você percebeu. É a pornografia. Foi nesse dia. Ah, foi nesse dia? Foi nesse dia, sabe por quê? Porque daí, aí eu tirei a mão, falei, olha, tudo bem, legal, mas agora eu não tô afim, né? Eu acho que agora não vai dar. Daí ele, não, tudo bem, eu entendo, mas é só pra você saber que agora eu vou deixar tudo pra você. Daí, tipo, ele falou isso. Daí eu falei, ok, tá. E aí eu deixei passar uns 2 dias do ocorrido, ainda fiquei refletindo sobre a situação, o que eu tinha sentido, se dava para resgatar, se eu, assim, ou não dava, mas eu só de imaginar, sabe, a gente transando me dava nojo, eu pensei, não quero mais. Não, mas ele te falou claramente, eu tenho problema com pornografia? Aí foi quando a gente foi, aí eu chamei ele para conversar e falei para ele assim, olha, você há 2 dias atrás fez tal coisa ali no quarto, tal, e eu acho bacana, mas assim, é uma surpresa para mim, porque são muitos anos sem a gente se tocar. E eu acho que não vai ser assim você chegar e falar, aqui tá duro, e eu vou, que legal, vamos voltar a ser um casal como antes. Uhum. Eu falei pra ele que a gente perdeu uma parte importante do nosso relacionamento com esse distanciamento, que foram muitos anos, né? De tentativa de conversa, de escape de conversa, dele não querer nem dialogar. E eu falei pra ele, eu fui me machucando e fui me distanciando também, então eu acho que pra gente voltar, não é assim do nada, né? Acho que vai ter que rolar uma sedução de novo, alguma coisa assim. E daí ele falou, não, eu entendo e tal, a gente vai com calma, né? Eu ainda brinquei, eu falei, porque eu tô virgem de novo, né? Uhum. Tipo, e aí ele falou assim, não, tudo bem, só quero que você entenda assim, que eu não vou mais fazer nada sozinho, né? Daí eu falei assim pra ele, mas você acha que esse foi o problema principal de todos esses anos? Daí ele falou, eu tenho certeza que foi. E ele falou, né, porque sozinho é tudo mais fácil, né, tudo mais fácil pro homem, sozinho o cara se resolve, ele não tem responsabilidade nenhuma, e só que eu entendi o quanto isso nos afastou, ele mesmo confessou que foi isso que nos afastou. Que tava viciado em pornografia. Isso aí. Uhum. E eu falei, não, isso eu já sabia, né? Tipo, mas pensa, é como você passar anos da sua vida sendo trocada por um computador. O outro lado se sente assim. E ele transou com outras pessoas? Você perguntou isso pra ele? Se nesse período ele transou com outras pessoas? Ele jura que não, mas depois da separação eu descobri que sim. Houve traição também. Transou mas não quem? foi uma coisa frequente. Foi com a mesma mulher que ele traiu a primeira mulher. Com garota de programa, não?
Não, garota de programa não. Eu cheguei a desconfiar, mas isso eu nunca tive provas, tá? Uma vez lá, mas isso anos atrás, lá logo no começo, logo quando começou lá as crises, depois de um tempo, eu peguei no celular dele, naquela época que eu tava bem investigativa, uma chamada perdida lá, e eu adicionei, e era de um travesti, o número. De uma travesti, gata, uma mulher trans. Uma trans, isso, de uma travesti. Eu não questionei ele sobre isso, mas chegou a passar pela minha cabeça isso. Só que eu nunca tive nenhuma prova disso, né? Até porque quando você contrata um serviço profissional, né? É um profissional ou uma profissional. Não vão deixar vestígios, né? E Não, você também gata, não vai lá mas questionar. pera aí, que agora você me pegou. Você pegou o telefone da travesti e você sequer perguntou pra ele por que tinha um telefone da travesti, garota de programa ali? Não perguntei. Ah, então você tava com medo de saber a verdade. Pode ser. As pessoas falam assim, você não teve filhos? Não tinha como, porque para ter filho tem que transar, né? Eu não transava. Então foi isso, assim. O término, na verdade, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Eu acho que ele estava tão consciente, sabe? Porque nos últimos meses ali, aí começou umas briguinhas, assim, por nada, porque eu me irritava com a voz dele. O ranço que eu te falei foi só aumentando, sabe? E inclusive quando ele vinha com essas questões de baixa o tom de voz, não ri alta, por que você vai com essa roupa? Aí eu comecei a viver um período de rebeldia, eu comecei a me arrumar de novo, comecei, sabe, a querer, ninguém vai mais mandar em mim não, sabe, e comecei a me arrumar e assim, tá no meio dele. Quando ele vinha falar alguma coisa, eu já soltava a pata e falava, eu vou fazer do jeito que eu quero, tipo assim, não venha me encher o saco. Depois que você largou dele, você transou com mais alguém? Um mês depois. Mas tava virgem ou não tava? Outra. Não tava. Não tava Bem, virgem, entrou naturalmente. Eu tô perguntando porque são 8 anos, né? É muito tempo. Não, é assim, ó, eu achava que ia estar. No outro dia parecia que eu tava flutuando. E foi de boa, viu? Eu também tinha medo dessa questão da penetração, de doer, como virgem, de novo, dói nada. É aquela história, é igual andar de bicicleta. É igual andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Hoje você não se anula mais, você gosta do sexo, voltou a gostar do sexo. Sim, meu Deus, muito, muito. E fiz uma promessa, né? Nunca mais eu paro de transar. Eu deixo de transar por causa de alguém, entendeu? Se o cara que estiver comigo não quiser, eu vou transar de qualquer maneira. Se ele quiser participar, ele vai ser muito bem-vindo. Tipo assim, os tabus, na verdade, da minha cabeça, que eram os tabus de criação. Ser uma esposa bonitinha, cuidar do lar. Mas a gente tem que abrir mão, a mulher tem que ser compreensiva, a gente pode abrir mão, a gente pode ser compreensivo. São princípios bacanas de se ter. Mas nada do que a gente faça para nenhuma outra pessoa pode custar a nossa felicidade, o nosso bem-estar ou a nossa paz. Isso foi uma lição da minha vida, assim. Sou fã, vejo tudo que você posta, adoro mesmo. E é isso aí.